Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Bom, nas últimas aulas, nós começamos o nosso estudo a respeito de limite, né? Nós resolvemos bastante exemplos até na última aula. Falamos sobre um pouco sobre limites laterais, limites de funções compostas, etc. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de limite e vamos estudar alguns resultados importantes que vai nos auxiliar no decorrer do nosso curso, tá? Vocês vão ver que vão ser importantes resultados que a gente vai olhar hoje. Então, nossa sétima aula, que é a respeito do teorema do confronto, o limite fundamental trigonométrico e o TVI, que é o teorema do valor intermediário, como nós vamos apresentar daqui a pouco, tá? Então, nós vamos começar pelo teorema do confronto, que é esse daí. Ele é conhecido na literatura como o teorema do confronto ou teorema do sanduíche, por conta desse caráter dele. Imagina que você tem três funções, tá? Tal que para todo x, aquela condição ali é satisfeita. Olha, f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x. Então, para todo x em um intervalo aberto que contenha P, essa condição é satisfeita. Exceto, é claro, que pode-se excluir aí a possibilidade de x ser igual a P, porque quando a gente estuda aquelas ideias de limite, nós não estamos preocupados de fato com o que acontece no P, e sim em torno dele, né? Então, imagina que você tem essa condição e também que o limite daquelas funções dos extremos, a função f e a função h, quando x tende a P, é igual a L. Se isso acontecer, então o limite da função do meio também é igual a L. Tá? Então, bora colocar aqui, teorema do confronto. Teorema do confronto nos diz que se você tem essa condição aqui, tá? Para todo x em um intervalo aberto, possivelmente exceto o x igual a P, e, se você tem isso, e o limite dessa função aqui, da f de x, quando x tende a P, e o limite dessa daqui, da h de x, quando x tende a P, se esses limites são iguais, e iguais a um certo L, por exemplo, sob essas condições, nós vamos concluir que o limite dessa função central, que no caso é a g de x, quando x tende a P, também vai ser igual a L. Certo? Essa função aqui é como se ela tivesse imprensada sobre essas duas. Quando você faz x tendendo a P, se as funções do extremo tendem para um certo valor real, então essa função do meio obrigatoriamente tem que ir para esse número real também. Graficamente, a gente poderia ter uma ideia desse teorema assim, olha. Está aqui o P, por exemplo. Vou colocar aberto aqui, porque não precisa ele estar definido. Está aqui o candidato a limite. Imagina que você tem uma função f de x, dessa maneira, e aqui uma função g de x, tal que o limite dessas duas, quando x tende a P, tanto pela direita quanto pela esquerda, é L. Ok? Essa daqui é a f de x, essa daqui é extremo direito, h de x. Então, suponha que você tem uma outra função que em uma certa vizinhança do P, em um certo intervalo aberto, essa outra função, vou desenhar de amarelo também, essa outra função, ela fique entre essas outras duas funções. Essa daqui é a g de x. Por aqui ela podia até sair, podia vir para fora, assim, mas nessa faixa aqui, em um certo intervalo aberto, essa função, g de x,
Ela está meio que imprensada entre as outras duas. Então não tem jeito. Se o limite da f e o limite da h, quando x tende a p pela direita e pela esquerda, é L, então o limite da g de x tem que ser L também. Ok? Só que essa é uma leitura gráfica, é uma ideia. E, como eu falei lá no início do nosso curso, alguns resultados a gente vai admitir como verdade, mas outros resultados, até para vocês se adaptarem mais ou menos com essa ideia de demonstrar certos resultados, a gente vai demonstrar. Esse é um resultado que a gente pode demonstrar. A demonstração dele é tranquila. E é assim, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. A demonstração dele é assim. A gente vai só usar a definição de limite por épsilons e deltas que nós aprendemos. Tá? Olha lá. Nós temos a primeira condição, que é essa aqui. Tem uma função entre outras duas em um certo intervalo. E eu sei que o limite da f de x, quando x tende a p, é igual a L. Como é que a gente reescreve essa informação por épsilons e delta, como a gente aprendeu? O que significa dizer que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L? Significa dizer que dado, vamos voltar para cá, que dado um épsilon aqui, um intervalo aberto de comprimento épsilon, eu consigo um intervalinho aqui, tal que todo ponto que pertence a esse intervalinho, a imagem dele pela minha função recai nesse outro intervalinho. Lembram disso que a gente trabalhou, né? Então, significa o seguinte, olha, que para todo épsilon dado, positivo, existe um delta maior que zero. Só que observa que nesse problema, nesse teorema, eu tenho tanto o limite da f quanto o limite da h. E quando eu estiver trabalhando com o limite da f, eu posso ter um intervalinho aqui, posso conseguir um intervalo. E por outro lado, quando eu estiver trabalhando com o limite da h, eu posso conseguir um intervalo, por exemplo, menor, ou um intervalo maior, tanto faz. Então eu vou diferenciar o tamanho desses intervalos, eu vou chamar isso aqui de um delta1, certo? Então, para todo épsilon eu vou conseguir um delta1, onde está o quê? Esse módulo de x menos p é menor que esse delta1, e significa, deixa eu escrever mais para cá, está o quê? Menor que delta1, implica dizer que a minha função fica entre L mais épsilon e L menos épsilon. Tá ok? Definição que nós utilizamos lá no início, de limite, tá? Então isso é para a função f de x, limite de f de x. E agora para o limite da h de x, como é que fica o nosso problema? A nossa informação. É a mesma ideia, é a mesma definição. Para qualquer épsilon dado, existe... Agora eu vou tomar um outro intervalinho aqui na abscissa, porque eles podem ser diferentes. Um delta2 maior que zero, tal que, se zero for menor que módulo de x menos p, menor que agora o delta2, significa dizer que L menos épsilon é menor que h de x, que é a minha função, menor que L mais épsilon. Tá ok? Tudo bem? Então eu vou ter um certo intervalo para a minha função f, e um outro intervalo para a minha função h. Só que eu quero abranger as duas. Quero abranger as duas funções para eu chegar na função g. Então, o que eu posso fazer? Se eu quero que todos os pontos desses dois intervalos estejam nessa faixa, eu posso tomar o menor desses intervalos. O menor do delta1 e delta2. Se eu tomo o menor, as duas condições serão satisfeitas. Tá? Então, se eu tomar aqui, olha, tomando um certo delta igual ao menor ou mínimo entre o delta1 e o delta2, obtemos o seguinte, olha. Se eu tomar o menor desses dois intervalos, vou obter o seguinte, olha. Para todo x entre p mais delta e p menos delta, isso vai significar as duas condições aqui, olha. As duas condições serão satisfeitas. Então, vou ter o seguinte, olha, L menos épsilon
menor que f de x, essa primeira parcela aqui é satisfeita, olha. Por outro lado, essa daqui também é satisfeita. Só que de maneira esperta, eu vou reescrever só isso aqui, olha, só para vocês entenderem. H de x é menor que L mais epsilon. Tá ok? Só que entre essas duas, por hipótese aqui do teorema, quem se encontra? A g de x. Entre as duas se encontra a g de x. Olha. Então, o que eu acabei de mostrar? Eu mostrei que para todo x, nesse intervalinho aqui de comprimento delta, a minha função g de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Isso vai significar o que para a gente? Isso vai significar que o limite da minha função g de x, quando x tende a p, vai ser exatamente o L também. Pronto. E aí, finaliza a nossa demonstraçãozinha. Fim de demonstração. Ok? Então, esse é um... Essa daqui? Porque eu tomei o menor dos intervalos, olha, por exemplo. Para essa primeira condição aqui, eu tenho um certo intervalinho delta 1, um comprimento de um intervalo delta 1. Para a segunda, eu tenho um delta 2. Só que eu não sei qual dos dois é o maior e qual dos dois é o menor. Mas eu sei que se eu pegar o menor desses dois, vai valer as duas condições. Certo? Porque eu tomo um x no menor intervalo, ele sempre vai recair nessa faixa. Por isso que eu tomei o menor deles. E aí, quando eu tomo o menor deles, com esse delta, essas duas condições aqui serão satisfeitas. Então, essa parte aqui vale, e essa daqui também vale. Só que entre a F e a H, quem está? A G. Entendeu? Aí eu coloquei a G entre a F e a H. E aí eu mostrei que a G de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon, logo o limite da G de x é igual a L. Tá? Beleza? Tudo bem, gente? Então está aqui um exemplo de demonstração. Esse aqui é o famosíssimo teorema do confronto, ou teorema do sanduíche. Ele vai nos permitir solucionar diversos problemas, como esse aqui. Vamos mostrar alguns exemplos. Olha esse daí. Considere essa função f, uma função definida em R, então o domínio dela são todos os reais, tal que para todo x diferente de 1, temos o seguinte. Deixa eu anotar, ele te dá essa informação aí. Para todo x diferente de 1. Exemplo. A função é definida em R, tal que para todos x diferentes de 1, isso aqui está satisfeito. Aí ele pede, calcule o limite de f de x quando x tende a 1 e justifique. Qual que é o limite disso aqui? Dessa função, olha. Você nem sabe qual é a tua função f de fato. Ele não te deu a função f. Ele só te disse que a tua função f, para todo x diferente de 1, está entre essa função e essa função. Ok? Então, o que eu posso fazer? Como eu quero o limite dessa f quando x tende a 1, eu posso fazer o seguinte, olha. Eu posso tentar calcular primeiramente o limite dessa, depois eu vou tentar calcular o limite dessa e analisar esses limites. Se esses limites existirem e forem iguais, como a função f está entre essas duas, o que vai acontecer com o limite dessa? Vai ser o mesmo limite. Ok? Então, bora lá. Então, quanto é o limite de menos x² mais 3x quando o x tende a 1? Quanto é que é esse limite aqui? Essa função é contínua em 1, então basta substituir o 1, certo? Vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá menos 1, mais 3 vezes 1. Isso aqui vai dar 2. Tudo bem?
Por outro lado, bora calcular o limite dessa daqui, quando x tende a 1. Do extremo da direita, x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Quanto é que é o limite dessa? Aí essa daqui é facinha, né? Vocês já sabem. Sexta-feira eu passei nas salas de monitoria de quase todas as turmas, né? Percebi a galera resolvendo exercício, etc., interagindo com os monitores, e é isso aí. Continuem, tá? Então esse limite aqui todo mundo já sabe. Como é que a gente faz? Fatora isso aqui, né? Isso aqui eu posso reescrever como x mais 1 vezes x menos 1, pela diferença de quadrados, sobre x menos 1. Como eu estou estudando o limite, não exatamente no 1, mas em torno do 1, posso cancelar isso aqui. Vou ficar com o limite de x mais 1 quando x tende a 1, e essa é contínua, é só substituir. 1 mais 1 é igual a 2. Então, olha, o limite do extremo da esquerda é 2, e o limite do extremo da direita é 2. O que a gente conclui? Concluímos que aí você tem que justificar, tá? Lá na hora da tua prova, tu colocas lá, pelo teorema do confronto, ou do sanduíche, temos que o limite da f de x, quando x tende a 1, é igual a 2 também. Tem que justificar, a questão pediu para justificar. Tá ok? Tudo bem? Então justifiquem, tá? Pelo teorema do confronto, tal coisa assim, assim. Ou pelo TVI, como a gente vai ver mais à frente, tal coisa assim, assim. Tá? Não deixe sem justificativa, porque às vezes a gente não sabe o que vocês estão querendo dizer, tá? Quer dizer, a gente sabe, mas quer que vocês saibam justificar. Beleza. Tudo bem? Vamos ver outro. Esse daí. Qual que é o limite? Limite quando x tende a 0 de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. Ele já quer que você mostre, ele já está te dizendo que isso aqui é igual a 0, mas ele quer que você mostre. Mostrar é justificar, é provar. Então mostre isso aí. Prove que esse limite é 0. Tá? Por que ele é 0? Então, qual é a ideia? Como nós estamos no tópico de teorema do confronto, a ideia é trabalhar com esse teorema. Certo? Mas como é que você pode aplicar esse teorema aí? Porque de imediato, x² vezes seno de 1 sobre x, você não sabe entre quais funções essa função está. Né? Ele não te deu nada, como naquele primeiro exemplo. Porém, vocês devem lembrar que quando nós estudamos funções trigonométricas, funções seno e cosseno, função seno era mais ou menos assim, para todo x real, qual é a imagem da função seno? A imagem dela é o intervalo compreendido entre 1 e menos 1, sim ou não? Tanto da função seno quanto da função cosseno, ok? Isso significa que para qualquer x real, o seno de x está entre 1 e menos 1, para qualquer x real. Seno de x está entre 1 e menos 1, ok? E na verdade não interessa o que tem aqui, já que o x é real, não importa o que esteja aqui, no argumento do teu seno. O seno de qualquer coisa, entre aspas, qualquer coisa, está sempre compreendido entre menos 1 e 1. Então isso vale para esse seno aqui, olha, para o seno de 1 sobre x. O seno de 1 sobre x também está compreendido entre menos 1 e 1. Tá ok?
Só que eu não quero o seno de 1 sobre x. Eu quero x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu quero que apareça um x ao quadrado aqui. Posso multiplicar todo mundo por x ao quadrado. E observem que isso nem vai alterar a desigualdade. Porque x ao quadrado, independente de quem seja o x, x ao quadrado é sempre positivo. Ok? Então, a desigualdade se mantém. Então, quando você multiplica isso aqui por x ao quadrado, você vai ficar com menos 1 vezes x ao quadrado, dá menos x ao quadrado. Menor ou igual x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. Menor ou igual que x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Tá ok? Acabamos de verificar que a função x quadrado vezes o seno de 1 sobre x está compreendido entre essas duas funções aqui. Olha. E agora o que você pode fazer? Você calcula o limite dessa quando x tende a 0. Calcula o limite dessa quando x tende a 0. E se esses limites forem iguais, você vai concluir que o limite desse daqui vai ser igual ao limite dos extremos. Tá ok? Então como é que vai ficar isso aqui? Vou apagar isso aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, olha. O limite... Passa o limite na desigualdade toda. O limite desse vai ser menor ou igual que o limite do cara do meio. X ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. Posso reescrever assim sem problemas, tá? Colocando o limite. Menor ou igual que o limite de x ao quadrado, observando que aqui o x tende a 0, né? Em todo, x tende a 0, x tende a 0, x tende a 0. Tá ok? Tudo bem? Passei o limite nos três. Quanto é que dá o limite desse aqui? Limite de menos x ao quadrado quando x tende a 0. 0. Menor ou igual que o limite do centro, da função central. Menor ou igual. Quanto é que dá o limite de x ao quadrado quando x tende a 0? 0. Então, se esse limite está entre 0 e 0, é porque ele só pode ser 0. Tá? Então, portanto, o limite de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, é igual a 0. Aí bem aqui, olha, quando você chega no resultado, você pode colocar assim entre parênteses, pelo teorema do confronto, tá? Pelo teorema do confronto. Vou colocar assim as abreviaturas. Porque a partir do teorema do confronto, a gente chega nessa conclusão que esse limite é igual a 0. Tá ok? Outro método? Não sei, cara. Agora não sei te dizer. Não seria um método muito razoável, mas você poderia tentar olhar o gráfico dessa função, coisa que não é muito fácil sem um programinha, né? Mas o gráfico dessa função aqui, se não me falha bem a memória, ele é assim. Ele é mais ou menos assim. Tá x quadrado, ela fica a x quadrado aqui, fica assim mais ou menos, e ela vem como se fosse a seno, só que ela vem sendo espremida aqui assim. Mais ou menos assim o gráfico dessa função, se não me engano. E aí quando x tende a 0, graficamente dá para enxergar que ela tende a 0. A função vai para 0, entendeu? Deixa eu ver se tem aqui a imagem dela. Tem, olha, tem aqui, ó. Dá para colocar aqui. Ó, ela é assim, ó, o gráfico dessa função, entendeu? Mas analisar gráfico, até porque a gente não sabe ainda construir gráficos de funções, tá, da maioria das funções, pela análise gráfica não é uma solução legal, entendeu? Acho que a solução ideal aí é utilizando mesmo o teorema do confronto, ok? Beleza, então vamos para outra.
Essa outra aí. Olha lá. Suponha que você tem uma função f definida de R em R. Olha o domínio dela. Sempre tenha cuidado com o domínio da função. Uma função real, e suponha que para todo x, essa função satisfaz essa condição. Olha, o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado. O módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Letra A, calcule caso exista, pode não existir, o limite de f de x quando x tende a zero. Quanto é que é esse limite? E na letra B, f é contínua em zero? E por quê? Justifique, né? É contínua em zero? Justifique. Tá? Então, bora tentar fazer a letra A. Qual é a ideia de resolução da letra A? Observa que, se você tem que um módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado, você pode utilizar aquela definição de módulo e reescrever isso aqui de que forma? Você pode reescrever assim, ó, que f de x está entre x ao quadrado e menos x ao quadrado, né? Desigualdade modular. Quando você tem módulo de x menor que a, isso aqui é o mesmo que você dizer que x está entre a e menos a. É assim? Ok? Vamos pular isso aqui. Então, nós temos isso aqui, olha. Acabei de verificar que o f de x está entre menos x quadrado e x quadrado. Então, para eu calcular o limite dado meio, eu posso tentar calcular o limite das funções dos extremos. Tá? Então, você passa o limite em tudo, olha, limite, no caso é quando x tende a zero, de menos x ao quadrado, menor ou igual que o limite de f de x, quando x tende a zero, menor ou igual que o limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado. E esse limite aqui vai para zero, menor ou igual que o limite da f de x quando x tende a zero. E esse limite aqui também vai para zero. Então, se esse limite fica entre 0 e 0, é porque o resultado dele só pode ser 0. Tá ok? Então, o limite de f de x, quando x tende a 0, é igual a 0. E não esqueça de colocar aqui, antes dessa implicação, pelo teorema do confronto. Ok? Justificar a ferramenta que você está utilizando. Tudo bem até aí? Então, a letra A está tranquila, né? Aí a letra B, ele pergunta se a função é contínua em zero. E justificar o porquê que ela é ou o porquê que ela não é. O que vocês acham? Ela é contínua em zero ou não? Pensaram? É contínua ou não? Não? Mais alguém acha que não? Ou quem acha que é? Todo mundo não acha nada, só o rapaz que acha que não é? Bora lá, gente. Bora se despertar. É contínua ou não? Tu pode desviar o microfone e dizer por que você acha que ela não é contínua? Não tem problema. Venha, vai lá, diga lá. Palmas para o nosso amigo. Sou Fabiano Costa Cardoso, de Engenharia da Computação. É porque eu acho que se pegar qualquer outro valor diferente de zero, a imagem da função não vai cair em zero. Como é, rapaz? Se pegar qualquer outro valor diferente de para x tá, tendendo a outro valor, não vai recair em zero de novo. Tá, eu acho que eu te entendi. Mas tá, beleza. Mas é assim, vamos por parte. Como é que a gente sabe quando uma função é contínua ou não? Você lembra? O que a gente tem que analisar em uma função a respeito da continuidade dela num ponto? Não é a questão da imagem? Não exatamente. É assim, não tem problema, mas é assim, olha. Vou fazer nesse mesmo quadro aqui, só para a gente discutir, que é interessante isso, tá? Uma função é contínua, não sei se você lembra, mas a gente diz que uma função f é contínua em um ponto P, quando, primeira coisa,
se P pertence ao domínio dela, lembrou? Se P pertence ao domínio dela, e se o limite dela, quando x tende a esse ponto, P, foi igual à imagem no ponto. Entendi o que você falou a respeito da imagem. Só que só faltou esse pequeno detalhe, entendeu? Primeira coisa é analisar o domínio, porque se não tiver, o ponto não tiver domínio, você nem discute a continuidade. Não é isso? Você nem discute. Mas se tiver no domínio, aí você analisa o limite. Se o limite for igual à imagem, aí ela vai ser contínua. Sacou? Então, bora analisar aqui, olha. O zero, bora analisar aqui, letra B. O zero pertence ao domínio dela? Pertence, né? Porque qual é o domínio dela? Todos os reais. Ok? O zero pertence ao domínio. Beleza. Segunda coisa que eu tenho que analisar. Tenho que ver se o limite é igual à imagem. O limite eu já calculei na letra A. Deu quanto o limite? Zero. Então, basta calcular agora a imagem dela. Né? Quanto que é a imagem dessa função no zero? Quanto é que é o f de zero? Aí, eu não sei qual é a cara da minha função, né? Mas eu sei que o módulo da função é sempre menor ou igual que x ao quadrado. Então, olha, se eu quero calcular o f de zero, por aquela informação, eu concluo que o módulo do f de zero é menor ou igual que zero ao quadrado. Entendeu? E se o módulo de um número é menor ou igual que zero, esse número só pode ser quem? Zero. Entendeu? Se o módulo de um número é menor ou igual que zero, ele só pode ser zero. Bateu? A imagem deu igual ao limite? Deu, então ela é contínua. Beleza? Palmas para o nosso amigo, gente. Ok? F é contínua em zero. É isso aí. Pode ter medo de vir aqui na frente, não, gente. Não tem problema. Diga lá, meu amigo. Posso tirar uma dúvida sobre aquela outra lá? Pode. Tá, eu sou Anderson, de souber, Engenharia de Computação. Tipo, existe uma propriedade, por exemplo, se o limite x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, eu não posso fazer o limite de x quadrado vezes o limite de seno de 1 sobre x. Ah, boa pergunta. Aí, tipo, se eu soubesse o limite de x quadrado, sabendo que ele é zero, zero vezes o outro limite, eu já poderia afirmar que era zero? Boa pergunta. Mas qual é o seu nome só? Anderson, Anderson. E seu curso? Engenharia da Computação. Beleza, Anderson. Beleza, bom você lembrar essa propriedade. Mas o que diz a propriedade para você utilizar, para você poder utilizar o limite, de que o limite do produto é igual ao produto dos limites? Quando você pode utilizar isso? Quando é que você pode utilizar aquela propriedade de que o limite de f de x vezes a g de x, quando x tende a um carinha qualquer, é igual ao limite do primeiro vezes o limite do segundo. Quando é que a gente pode utilizar essa propriedade? Quando x tende a p, quando x tende a p. Vocês lembram das condições iniciais? Não. É quando esses limites existem. Ok? A propriedade diz assim, o teorema diz assim. Sejam f e g funções, duas funções, tais que o limite da f existe e o limite da g existe também. Então, o limite da soma é igual à soma dos limites. O limite do produto é igual ao produto dos limites, etc. Bora analisar. O limite de x ao quadrado quando x tende a zero existe? Existe. Sim. Isso aqui vai para quanto? Vai para zero. Agora, o limite do seno de 1 sobre x quando x tende a zero existe? Aí nós vimos lá na nossa primeira aula que isso aqui não existe. Então não posso utilizar a propriedade. Tá. Ok? Então tem que ter foi uma ótima indagação, porque às vezes tem gente que faz isso. Mas não analisa primeiro se os limites existem. Você só pode utilizar isso aqui se os limites existirem. Tá ok? Então tomem cuidado com isso. Valeu, meu amigo. Palmas para ele, tá? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Beleza. Então tá aqui, ó, resolução de mais um problema, tá? Olha, esse aqui é um coroláriozinho. É um corolário que
que ele é obtido, aí está como exemplo, mas na verdade é um corolário. Um corolário é um resultado imediato de um teorema, tá? É algo trivial que se pode ser obtido rapidamente de um teorema. Então esse é um corolário do teorema do confronto. Ele diz o seguinte, olha, sejam f e g duas funções de mesmo domínio A, tais que o limite da primeira, quando x tende a um certo p, é zero, e o módulo de g de x é menor ou igual que m para todo x que pertence ao domínio da função, onde esse m é um cara maior que zero. M é maior que zero. E é um real fixo. Prove que o limite do produto, quando x tende a p, é igual a zero. Ok? Então, suponha que você tem essas condições aqui. Eu vou demonstrar isso daqui, que a demonstração também é simples. Suponha que você tem uma função f, tal que o limite dela vai para zero, obrigatoriamente para zero. Tá? E você tem uma outra função que satisfaz essa propriedade. Uma função, presta atenção, uma função que satisfaz isso aqui, significa que a função é limitada. Certo? Significa que a função é limitada, que existe um certo m, aqui, sei lá em cima, que a função não passa daqui. Ok? Na verdade, ela não passa nem do m e nem do menos m, como nós vamos já ver. A função não passa dessa faixa aqui e nem para cá. Ela pode endoidar aqui, sei lá, mas fazer isso aqui passar do m ela não pode. Certo? Por quê? Porque dizer que módulo de g de x é menor ou igual que m é o mesmo que dizer, pela definição do módulo que nós utilizamos anteriormente, é o mesmo que dizer que g de x está entre m e menos m. Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidinho. Olha, cadê? Eu apaguei? Eu apaguei, né? Mas eu vou utilizar isso aqui, ó. Posso mostrar por aqui, ó. Dizer que o módulo de f de x é menor ou igual que x quadrado, vocês entenderam que o f de x está entre x quadrado e menos x quadrado. É a mesma coisa, só que no lugar de x quadrado é um número real fixo, m. Tá? Por aquela desigualdade modular. Então, a minha função g, ela sempre está entre menos m e m. Ela não passa para cá, para cima do m, nem para cá, para baixo do menos m. Não importa o comportamento dela, mas ela vai estar sempre compreendida entre essa faixa. Tá ok? Isso significa que a função g é limitada. Ok? Beleza. Então, entenderam isso aí. Então, isso significa o seguinte, olha. Se você tem o limite, se você tem uma função cujo limite, quando x tende a um ponto, é zero, e uma outra função limitada, que significa que a função g é limitada, essa função g, tá? Então, você pode concluir que o limite do produto dessas duas funções também vai para zero. Como é que a gente demonstra isso aqui? Olha, daqui eu já até comecei a demonstração aqui. Vou colocar mais aqui para cima. Eu tenho essa hipótese, certo? Tem essa hipótese, isso aqui está correto, está satisfeito. E aí eu posso pegar essa desigualdade e multiplicar, como eu quero que apareça o produto f vezes g, então eu posso multiplicar tudo por f. Vai ficar assim, olha, menos m vezes f de x, tá? Menor ou igual que f de x vezes o g de x, menor ou igual que m vezes o f de x. Concorda? Multipliquei todo mundo por f de x. Tá ok? Agora o que eu posso fazer? Eu posso passar o limite nessa desigualdade. Ok? Vai ficar assim, limite, quando x tende ao p
de menos m vezes f de x, menor ou igual que limite, quando x tende a p, de f de x vezes g de x, menor ou igual que limite, quando x tende a p, de m vezes f de x. Tá ok? Aí, olha, o m, observa que o m é uma constante. M é uma constante. O teorema disse lá, o corolário disse. Então, quanto é o limite de uma constante vezes o f de x? Sendo que o limite de f de x é zero. Vai ser zero. Vai ficar constante vezes o limite, e o limite é zero. Então, isso aqui vai dar zero. Menor ou igual que o limite, x tende a p, f de x vezes g de x, menor ou igual. E esse aqui, quanto vai ser esse limite? Zero também, porque o limite da f é zero e m é constante. Isso aqui vai dar zero. Se o limite desse produto está entre 0 e 0, significa que pelo teorema do confronto, esse limite de f de x vezes a g de x, quando x tende a p, também é zero. Pronto. Está aí, está demonstrado também esse coroláriozinho. Tá ok? Tudo bem? Então, preste atenção, que esse resultado a gente usa muito. Quando você tem uma função cujo limite dela é zero, e uma outra função que é limitada, e você quer calcular o limite dessas duas funções para um ponto, o limite desse produto vai ser zero. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. Ver se tem algum exemplo. Esse daí, ó, limite quando x tende a zero de x vezes o seno de πx, tá? Desculpa, x vezes o seno de π sobre x. Então, olha como você vai fazer. Quando você identificar que você tem as hipóteses desse corolário aí, que vocês podem chamar assim de teorema do confronto lá na hora da prova de vocês, não tem problema, tá? É um corolário, a gente aceita. Então, por exemplo, você quer calcular o limite quando x tende a zero de x vezes o seno de π sobre x. Tá? Quanto é que é esse limite aqui? Aí você poderia tentar fazer daquele jeito, como nós fizemos anteriormente, dizer que o seno de π sobre x está entre 1 e menos 1, depois multiplicar por x, não sei o que, parará, pererê. Mas, de posse desses resultados, isso sai direto. Por quê? Porque quanto é o limite de x quando x tende a zero? Zero. E a função seno não é uma função limitada, gente? A função seno é uma função limitada. Ela sempre está entre 1 e menos 1. Então, isso aqui vai ser quanto? Pelo resultado? Zero. Pelo teorema do confronto. Pode colocar teorema do confronto. Eu não vejo problema. Isso aqui vai ser zero. Ok? Não tem que ficar colocando pelo corolário do teorema do confronto. Então, coloca teorema do confronto que eu aceito. Tudo bem? Alguma dúvida? E se fosse assim, olha, sei lá. Vou inventar uma aqui. Limite do x tende a zero, sei lá. Fale, meu amigo. Boa tarde, Boa sou tarde. Matheus, Engenharia Biomédica. Beleza. A respeito do seno de π sobre x, Essa. tipo, mas não vai dar uma divisão indefinida, π sobre x, já que x tende a zero? Não, mas o x tende a zero. X não é igual a zero. Você tem que ter cuidado, entendeu? Porque lembra que na nossa ideia lá de limite inicial, onde é que a gente estuda limite? A gente não estuda limite no ponto. A gente não está estudando limite aqui no zero. A gente está estudando limite perto do zero. Tão perto quanto eu queira, mas não exatamente no zero. Ok? O zero nem está no domínio da função.
Mas mesmo não estando no domínio da função, nós podemos ainda assim estudar o limite dela quando x tende a zero. Então esse seno de π sobre x só precisa ser limitada e Isso, essa função aqui só precisa ser limitada. Se você Ah. identificar que a função é limitada, acabou. Ok? Não, tô. Entendi. Com certeza? Sim. Palmas para o nosso amigo, tá? Tudo bem, beleza. Beleza. Por exemplo, um troço mais ou menos assim, ó. Parece ser a coisa mais difícil, mas é a coisa mais fácil do mundo. Né? Por quê? Porque quanto é que é o limite quando x tende a zero de x ao cubo sobre 10? Zero. E quanto é que é o limite? Desculpa. E essa função aqui, cosseno, não interessa que esteja dentro, é sempre o quê? Limitada. Então, isso aqui pelo teorema do confronto, mais precisamente pelo corolário do teorema do confronto, isso aqui é zero. Acabou. Entendeu? Todas as vezes que você identificar o limite de uma função tendendo a um ponto, não precisa ser zero aqui, tá? Pode ser qualquer ponto. Mas se o limite dela, da primeira, for zero, primeiro ou da segunda, a multiplicação aqui não interessa, mas se o limite de uma for zero e a outra for limitada, o limite do produto vai ser zero. Tá ok? Posso passar? Vamos falar de outra coisa então, tá? Ou deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Olha, esse daqui é o gráfico daquela função, olha. Dessa função aqui, ó. X vezes o seno de π sobre x, tá? Esse é o gráfico, olha. Ela fica compreendida entre as retas x, y igual a x e y igual a menos x, tá? E aí, pelo gráfico, nós confirmamos que esse limite é zero, ok? Limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso é igual a 1. Esse limite aí é um limite super importante para a gente, tá? Esse é conhecido como limite fundamental trigonométrico. Tá? E aí a gente utiliza muito esse limite aí também na resolução dos nossos exercícios. Bom, em geral, às vezes num primeiro curso de cálculo 1, a gente passa essa demonstração, mas eu não vejo o porquê. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Não vou te dar uma demonstração muito rigorosa, mas vou te dar uma demonstração que propicie o entendimento de vocês a respeito desse limite. Eu acho que esse resultado aí, só eu te dar o resultado e já partir para aplicações, não é tão interessante. Vamos tentar entender um pouquinho por que esse limite é igual a 1, tá? Quando você tem limite de x sobre x, por que esse limite é igual a 1? Vamos verificar isso. Esse é o conhecido limite fundamental trigonométrico. Então, ele é fundamental mesmo, tá? A gente vai utilizar ele muitas vezes. Limite fundamental trigonométrico. Então, é esse limite aqui. Eu quero mostrar que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Tá? Por que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1? Observa, por exemplo, se a gente fosse tentar analisar de maneira superficial, o que acontece com o seno de x quando x tende a zero? O que acontece com o seno de x, só com o seno de x, quando x tende a zero? Ele vai para quanto? Vai para zero, né? Lembra do gráfico da função seno.
gráfico da função seno é assim. Né? Quando x se aproxima de zero, o seno de x também vai para zero. Tá? E o que acontece aqui no denominador? Quando x vai para zero, vai para zero também no denominador. Né? Então, olha, quando x se aproxima de zero, tanto o numerador quanto o denominador, os dois vão para zero. Em cima e embaixo. Aí você vai se aproximando de uma coisa do tipo 0 sobre 0. Né? 0 sobre 0 não faz sentido para a gente. A gente vai ver mais à frente que isso é uma espécie de indeterminação. Tá? Mas, mesmo quando uma fração, no caso um limite desse aí, vai para algo do tipo 0 sobre 0, você não tem exatamente, a priori, como dizer para onde esse quociente vai, entendeu? Esse quociente pode ir para qualquer coisa. Isso pode ir para um número real, pré-fixado, pode crescer indefinidamente, para ir para mais infinito, pode decrescer indefinidamente, pode ir para menos infinito, etc. Não tem como você dizer a priori para onde isso vai. Tá? Mas a gente vai já mostrar que, na verdade, esse aqui vai para 1. Então você observa que mesmo o quociente, o numerador indo para 0, o denominador indo para 0, esse quociente vai para 1. Esse limite vai para 1. Vai para um número real. Ora, por quê? Aí uma demonstração é assim, olha. Uma maneira da gente tentar entender isso é assim. Ó. Vamos por parte. Vamos começar do ciclo. Começar do ciclo trigonométrico, tá? E eu vou traçar aqui a reta das tangentes. Ah, tá, entendi. Bom, parece que alguns alunos estão questionando como saber quando uma função é limitada. Não sei. É porque assim, olha, é quando você consegue identificar que essa condição aqui é satisfeita. Coisa que, sinceramente, não é tão simples sempre, tá? Só que aqui, vamos dizer aqui no nosso curso, as funções mais conhecidas que são limitadas são o quê? Funções seno e cosseno, tá? Teria outras funções limitadas aqui que a gente estuda? Acho que a arco-tangente é limitada, né? Arco-tangente, porque a tangente ela é assim. Tangente ela é assim. A arco-tangente você inverte, ela é assim, né? Ela fica limitada aqui entre essas duas faixas, olha. A arco-tangente é limitada. Mas assim, funções polinomiais não são limitadas em geral, entendeu? Funções racionais, muito menos. Então, as funções que são limitadas, que nós estamos trabalhando aqui, em geral nós vamos trabalhar, são as trigonométricas, tá? São seno e cosseno. Mas, como é que eu vou saber se uma função é limitada, professor? Quando você conseguir dizer que o módulo da tua função, para todo x que pertence ao domínio dela, é menor ou igual que um certo valor real. Isso aqui é um real, tá? Isso aqui é um número real. Quando você fizer isso, você vai conseguir dizer que a função é limitada. Hã? Mais y quadrado? Ah, mas aí já seria uma função de duas variáveis, né? Aí, bora deixar por aqui. Bora ficar só com as funções de uma variável para eles. Tá? Mas beleza, obrigado. Palmas para o nosso monitor ali. Beleza. Valeu. Beleza? Tá, então em geral a gente vai tentar dizer que uma função é limitada quando isso acontece. Ok? E as funções limitadas que nós iremos trabalhar, basicamente, são as funções trigonométricas, principalmente as funções seno e cosseno. Tá? Tudo bem? Bom, vamos voltar para cá, então. Então, está aqui o nosso amigo ciclo trigonométrico, ok?
Está aqui o ciclo. Aí eu vou tentar mostrar o porquê disso, tá? Por que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Aí eu vou fazer assim, ó, presta atenção. Eu vou pegar um arco aqui no primeiro quadrante. Um arco positivo, x. Um arco de medida positiva, x. Tá? Marcar aqui esse arcozinho aqui, x. Vou dizer que esse ponto bem aqui é o ponto A. Esse ponto bem aqui é o ponto O. Esse ponto bem aqui é o ponto P. Aí eu vou fechar esse... Vou fechar esse camarada aqui, olha. Lembra que o ciclo trigonométrico, quanto é que mede o raio? 1, né? Isso aqui é 1, né? Então isso aqui é 1, olha. Isso aqui é 1 também, né? Isso aqui é o raio, olha. Tudo bem? Aí, além disso, eu vou prolongar também esse segmento bem aqui, ó. Vou até colocar tracejado. E vou marcar esse ponto aqui, ó, esse ponto T. Ok? Então, no ciclo trigonomérico, quando você percorre um arco de comprimento x, o ângulo que ele varre aqui mede quanto? X também, né? O ângulo que ele varre aqui é x. O raio é 1, tá? Já vimos isso lá na aula de trigonometria, na revisão, né? Quando ele varre um ângulo x aqui, um arco x, o ângulo central aqui é x. Trabalhando em radiano, tá? Aí eu vou traçar esse segmento de reta bem aqui, olha. Esse segmento bem aqui, ó. Segmento PA, ou AP, tá? Essa não é uma demonstração tão rigorosa, mas vocês vão entender onde nós queremos chegar. Analisando o ciclo nesse desenho, quando a gente toma, vou colocar aqui demonstração. Quando nós tomamos um x positivo que pertence ao primeiro quadrante, eu vou pegar ele pertencendo ao primeiro quadrante. Por quê? Porque eu quero calcular o limite quando x tende a 0. E lembra que para a gente calcular limite quando x tende a um ponto, não quero saber, não me interessa longe do ponto. O que me interessa é perto do ponto. Então eu vou pegar perto do 0 aqui, olha, um intervalinho aqui perto do 0. Por isso que eu estou pegando o x no primeiro quadrante, tá? Aí o que acontece? Se você olhar o gráfico, o que você pode dizer a respeito da área do triângulo OAP, esse triângulo OAP, e o setor OAP? O setor é esse camarada aqui todinho aqui, olha. Certo? Você tem esse triângulo OAP, você tem esse setor. O que você pode dizer a respeito dessas duas áreas? A área do setor é maior, beleza. Então você pode dizer, olha, que a área do triângulo, vou colocar o deltazinho, do triângulo OAP é menor que a área do setor OAP. Notação de setor a gente faz assim. Coloca o chapeuzinho. Tá ok? Por outro lado, o que você pode dizer a respeito da área do setor OAP em relação à área do triângulo OAT? Quem é maior? O triângulo OAT, concorda? Você tem esse pedaço aqui. Então, a área do setor é menor que a área do triângulo OAT. Tá claro isso aí, gente? Tudo bem até aí? Então, aí o que a gente pode fazer? Qual que é a área do triângulo OAP, gente? Do triângulo OAP, desse triângulo. Quanto mede esse lado? 1. Quanto mede esse? 1. E quanto vale o ângulo entre eles? Como é que a gente calcula a área? Vem para cá. Como é que a gente calcula a área de um triângulo de lados AB e um ângulo θ compreendido entre ele? A vezes B vezes o seno de θ sobre 2. Não é assim? Tá ok? Olhando para esse triângulo, quanto mede, como se fosse o A aqui, quanto mede o A? 1.
Quanto mede o B? 1. Quanto vale o ângulo? Θ? X. Então fica assim, né? 1 vezes 1 vezes o seno de x sobre 2. 1 vezes 1 é 1, então fica seno de x sobre 2. Tá ok? Tudo bem até aí? Tá? Então, isso tem que ser menor. Isso tem que ser menor. Qual que é a área do setor OAP? Do setor OAP. Você tem um setor, vamos voltar para cá. Você tem um setor de raio unitário, raio 1, ângulo central x. Qual que é a área desse setor? Já falei na aula de trigonometria. Alguém lembra? Ninguém lembra? Então deixa eu falar de novo como é que a gente faz. Qual que é a área da circunferência toda? πr², não é assim? Só que a circunferência toda corresponde a um ângulo central de 2π radianos. Não é isso? Para um ângulo central de x radianos, qual que será a área? Chamar de isso aqui é S, tá? S de área. Quanto é que fica? O S vai ser quanto? X vezes π vezes o raio. Quanto é o raio? 1. Então fica 1 ao quadrado dá 1. Sobre 2π. Corta o π com π, dá x sobre 2. Então quando você tem um setor de raio 1, você percorre um ângulo central aqui, x radianos, a área do setor é x sobre 2, ok? Então essa área aqui do setor é x sobre 2, olha. Aqui vai ser menor. Agora, quanto é que é a área do triângulo OAT? Esse triângulo OAT, ele é retângulo. Concorda? Quanto é que é a base dele? 1. E quanto é que é a altura dele? Tangente, muito bem. Tangente, ok? Isso aqui é a tangente. Tangente de x. Ok? Isso aqui é a tangente de x. Esse comprimento. Então fica base 1 vezes a altura, que é a tangente, sobre 2. Base vezes a altura sobre 2, né? Então vai ficar tangente de x sobre 2. Tá ok? Olha, tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Eu posso multiplicar por 2, esses 2 aqui vão cancelar. Tá ok? Vai ficar assim, olha. Seno de x menor que x, menor que tangente de x, eu posso reescrever como seno sobre cosseno. Beleza, estão ligados. Aí vamos lá para o outro lado, porque aí já não dá, né? Então, tenho a seguinte desigualdade. Seno de x é menor que é menor que seno de x sobre cosseno de x. Alguém já está entendendo onde eu quero chegar? Tem uma desigualdade, olha, uma função entre outras duas. O que será que eu estou querendo utilizar? Teorema do confronto, né? Muito bem. Então, para eu utilizar o teorema do confronto, aqui no meio tem que aparecer o quê? Volta para cá. Aqui no meio tem que aparecer o quê? Seno de x sobre x, certo? Poxa, mas eu só tenho x. Então, eu só tenho x aqui, eu tenho seno aqui e aqui, olha. Então, qual é uma ideia? Uma ideia é eu dividir tudo por seno de x. Até porque o x não é zero. Eu não estou trabalhando com x igual a zero. Estou trabalhando perto do zero. Tá? Então, eu vou dividir tudo por seno de x. Tá ok? Tá? Quando eu divido tudo por seno de x sobre seno de x dá quanto? 1 menor. Aí aqui vai ficar x sobre seno de x. Menor. Seno de x sobre cosseno de x sobre seno de x. Corta o seno com seno, vai sobrar 1 sobre cosseno de x. Tá ok? Tá do jeito que eu quero? Ainda não. Mas eu posso mexer nisso aqui para transformar isso aqui como seno sobre x. Seno de x sobre x, né? Como é que eu faço? Olha só para esse lado aqui, olha. Só para esse lado, para vocês entenderem. Se eu pego o seno e jogo para cá, e o x e jogo para cá, vai ficar assim, olha. Seno de x sobre x, ó, peguei o seno, joguei para cá e o x para cá. Vai ficar menor que 1, concorda? Concorda? Beleza.
Agora olha para esse outro lado daqui, ó. Se eu pego o seno e jogo para lá, o x jogo para baixo e esse cosseno eu jogo para cá. Vai ficar assim, ó. Seno de x sobre x menor que cosseno de x. Concorda? Tá claro isso aí? Não entendeu? Fala que eu repito. Ninguém falou, então todo mundo entendeu. Tá? Então bora lá. Então eu cheguei onde eu queria. O que eu posso fazer agora? Passar o limite, né? Vou passar o limite. Então vai ficar limite do cosseno de x. Só que observa aqui, com um pouquinho de cuidado, não vamos ser assim, tão não rigorosos. Vamos tomar cuidado que eu estou estudando o x positivo, tá? Estou estudando os valores de x à direita do zero. Então eu vou passar o limite lateral aqui, tá? Limite quando x tende a zero pela direita. Isso aqui vai ser menor que o limite do cara central. Quando x tende a zero pela direita também. Menor que o limite do 1, quando x tende a zero pela direita. O teorema do confronto também vale para limites laterais, tá? Não falei isso anteriormente, mas estou falando agora. O teorema do confronto vale para limites laterais também. Então, quanto é que é o limite do cosseno de x quando x tende a zero pela direita? Só substituir, porque cosseno no zero é contínua. Certo? Quanto é que é o cosseno de zero? 1. Ok? Então isso aqui é 1, olha. E quanto é que é o limite da constante? 1 também. Então eu vou obter isso aqui, olha. Vou obter que 1 é menor ou igual que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, que é menor ou igual que 1. Opa, menor ou igual não, só menor. Tudo bem? Logo, pelo teorema do confronto, qual que é o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero pela direita? Quanto é que é esse limite? Se está entre 1 e 1, só pode ser 1. Pelo teorema do confronto. Ah, professor, mas aqui o senhor calculou o limite quando x tende a zero pela direita. E o teorema diz que o x quando x tende a zero, é tanto pela direita quanto pela esquerda. Sim. Aí você vai fazer como dever de casa, você vai fazer esse mesmo exercício que eu fiz aqui, você vai fazer para x negativo. Dever para casa. Tá? Você vai fazer quando x é negativo, ou seja, o x tem que pertencer ao intervalo de menos π meios a zero. Tá? Façam lá. Quando você fizer, você vai concluir que o limite pela esquerda também vai ser zero. Desculpa, limite pela esquerda também vai ser 1. Também vai ser 1. E se os limites laterais pela direita e pela esquerda são iguais, o que acontece com o limite? Também é igual a esse valor deles, certo? Pelo aquele resultado que nós vimos lá nas aulas anteriores. Então, como o limite lateral à direita é igual ao limite lateral à esquerda, então o limite da função no ponto 0 existe, tá? Logo, portanto, limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, existe e é igual a 1. Para qualquer x. Ok? Então essa é uma demonstração também uma demonstração não tão rigorosa, tá? De modo que dê para vocês entenderem a respeito do limite fundamental trigonométrico, tá? Alguma dúvida aí? Vamos resolver exercício, tá? Façam um exercício aqui, olha. Vamos fazer esse aqui, olha esse aí. Qual que é o limite, exemplo, qual que é o limite quando x tende a zero do seno de 5x sobre x? Qual que é esse limite, gente? A gente tem que tomar cuidado aqui, né? Porque o que diz o limite fundamental trigonométrico? Ele diz que
seno de x sobre x, quando x tende a zero é 1. E aqui você não tem x, aqui você tem 5x. Ok? Então como é que você pode fazer isso aqui? Você pode fazer assim, olha. Você pode fazer assim, olha. Você pode colocar limite, quando x tende a zero. Poxa, aqui está 5x. Se aparecesse um 5 aqui embaixo, esse parâmetro seria igual a esse, sim ou não? Aí esse sendo igual a esse, eu posso usar o teorema, o limite fundamental trigonométrico. Posso usar o limite fundamental trigonométrico quando esse parâmetro aqui é igual a esse. Do jeito que está aqui eu não posso, mas se aparecesse um 5 aqui, aí eu poderia. Tá ok? Tá claro isso aí para todo mundo? Como é que eu faço para aparecer um 5 aqui? É só eu colocar o 5, né? Para aparecer o 5 é só colocar, olha. Fica seno de 5x, sobre 5x. Aí eu só coloco, apareceu, pronto. Mas só isso? Não, aí você tem que compensar, né? Para não mudar as coisas. Para compensar, tu multiplica por 5. Ok, fala. Ah, aqui? 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 Para esquecer? Tá, tudo bem, vou esquecer. Mas não tem problema, gente. Se tiver dúvida, pode perguntar. Não tem problema. Quer reforçar a pergunta? Vai lá no microfone e pergunta lá. Não? Tá bom. Então, vamos continuar. Mas, eu acho que eu entendi. Se não seria menor ou igual, não é menor ou igual, porque, em geral, essa área não pode ser igual a essa, entendeu? Nem igual a outra, tá? Por isso. Vamos voltar para cá. Então, olha, quanto é que é o limite de seno de 5x sobre 5x? Aí agora sim eu posso usar o limite fundamental trigonométrico e dizer que isso aqui é 1. Ok? E 1 vezes a constante vai dar constante, que é 5. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Posso passar? Vou para outra. E essa aí? Porque deu 1. Vamos voltar aqui. É porque, ó, pelo limite fundamental, quando esse parâmetro é igual a esse, x tendendo a zero, esse limite vai para 1. Aí eu utilizei o limite fundamental aqui, só aqui, olha. Entendeu? Aí só aqui deu 1, beleza? Vamos lá, bora ver a outra lá. Limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. E essa aqui, olha, observa que essa não parece, a priori, não parece que a gente vai utilizar o limite fundamental trigonométrico, né? A priori. Porque não tem seno aí, tem cosseno, né? Bora tentar substituir logo, para ver se sai. Sempre tenta logo substituir, né? Se tiver problema, aí tu tenta fazer outra coisa. Mas se não... Inclusive foi uma questão na prova passada, o professor Tiago, a gente já colocou uma função lá que era só... Uma questão que era só substituir. E o cara não testou e fez um monte de coisa e errou a questão porque não substituiu logo, entendeu? Então tenta substituir logo, para ver se dá certo. Bora ver. Em zero, quanto é que vai ficar aqui? Cosseno de zero. Dá 1. 1 menos 1. 0. Mas em cima não tem problema. O problema é embaixo, né? Se não está definido em zero, então não posso substituir. Porque ela não está definida, então não posso discutir a continuidade dela, ok? Então tem que fazer alguma coisa. Qual é a ideia aqui? O que a gente pode fazer nisso aqui? Eu vou tentar fazer, olha, aqui, uma espécie de racionalização. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, mas desse camarada aqui do numerador, tá? Aí olha o que vai acontecer, olha. Vou colocar até de amarelo. Vai ficar 1 mais cosseno x sobre 1 mais cosseno x. Tudo bem? Quando eu multiplico isso aqui, eu não estou alterando em nada a minha função. Por quê? Porque multiplicar por isso é o mesmo que multiplicar por 1. Tá ok? Bom, mas aqui eu tenho, olha, o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que fica?
fica o quadrado do primeiro, né? Menos o quadrado do segundo, não é isso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá ok? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que 1 ao quadrado é 1. Vou tirar logo isso aqui. Tá? 1 ao quadrado é 1. Agora, quanto é, ou quem é, 1 menos cosseno ao quadrado de x? Seno ao quadrado de x. Relação fundamental da trigonometria. Ok? 1 menos cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x. Então, vou reescrever aqui dessa maneira, olha. Então, vou reescrever assim, olha. Aquele limite vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno x. Tá ok? Tudo bem? Bom, para a gente utilizar o limite fundamental trigonométrico, eu tenho que ter limite do seno de x sobre x. E aqui eu tenho o quê? Seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Poxa, mas aí está na cara o que a gente tem que fazer aí, né? Posso reescrever isso aqui assim, olha, limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x, só que elevado ao quadrado. Colocar o expoente em comum aí para os dois. Tá ok? Porque fica seno ao quadrado de x, e aqui fica x ao quadrado, vezes 1 sobre 1 mais cosseno x. Pronto, olha. Tá claro? Tá claro isso aí? Certo? Aí, quanto que é o limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x? Isso aqui vai para quanto? Aqui dentro do parênteses vai para quanto? Para 1. Limite fundamental trigonométrico. Vai para 1. Ok? Aí vai ficar 1 ao quadrado, 1. Então, vou trabalhar só com esse cara aqui, olha. Quanto que é o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre cosseno x? Essa aqui é contínua em zero? Essa é, né? Porque quanto é o cosseno de zero? Quando você substitui x por zero, quanto é que é o cosseno de zero? 1. Aí 1 mais 1, então isso aqui vai dar meio. Ok? Então fica 1 vezes meio. Dá meio. Pronto. Ok? Tudo bem? Uma dúvida? Então vou passar. Tá? Essa aí. Outro exemplo. Limite, quando x tende a zero, do seno de 6x sobre 5x, belezinha? Como é que fica esse aqui? Mesma historinha, olha. Aqui não está 6x? Se tivesse 6x aqui, estava lindo, né? Não tem, mas eu posso colocar, né? Posso fazer aparecer. Então é só colocar. Bora colocar limite, x tende a zero, seno de 6x sobre 6x. Mas não posso fazer só isso, né? Aí eu tenho que multiplicar isso aqui por 6, olha, para poder compensar com esse 6. E lembra que ainda tinha um 5 aqui embaixo. Então eu vou deixar esse 5 aqui, olha. Tá ok? Ficou claro isso aí? Coloquei o 6 aqui, coloquei o 6 em cima para compensar. Se eu colocar só o 6 aqui e não compensar, aí está errado. Porque eu modifiquei a minha função, não posso fazer isso. Coloquei o 6 aqui para compensar e o 5 continuou no denominador, tá? Aí quanto que é esse limite aqui, pelo limite fundamental? Isso aqui é quanto? 1. Então fica 1 vezes 6 sobre 5, isso aqui dá quanto?
6 sobre 5. Pronto. Ok? Tranquilo? Beleza. Esse aí. Limite. Quando x tende a zero, da tangente de x sobre x. Como é que faz esse? Alguma ideia? Para usar o limite fundamental, tem que aparecer algum seno aí, né? Então, para aparecer o seno, como é que eu posso reescrever essa função? Seno sobre cosseno. Muito bem. Seno de x. Seno de x sobre cosseno de x. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui x vezes cosseno de x. Tudo bem? Tudo bem? Seno de x, que a tangente é seno sobre cosseno. Então tá aqui, ó, seno de x sobre x vezes cosseno, tá? Aí, só para ficar mais claro, isso aqui eu posso reescrever assim, ó, limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x. Só para ficar claro o que eu vou fazer. Certo? Aí quanto que é o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero? Isso aqui vai para 1. Certo? E 1 sobre cosseno de x, deixa eu melhorar essa escrita aqui. 1 sobre cosseno de x, quando x vai para zero. Cosseno de zero é 1. Vai ficar 1 sobre 1 que dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Isso aqui é 1. Ok? Tudo bem? Deixa eu ver aqui quantas tem ainda. Ixi. Vou fazer mais uma aqui. Escolham uma dessas duas aí. A de cima ou a de baixo? A de cima? Quem quer a de cima, levanta a mão. Quem quer a de baixo, levanta a mão. Agora, quem ganhou? É porque eu quero falar do TVI antes, por isso que eu quero resolver só uma. As duas? Não vai dar tempo. Vou fazer a de baixo, que a primeira é muito fácil. A primeira, eu vou só dar a dica da primeira, tá? A primeira você faz, vou colocar aqui, ó. Só dar a dica para você ver como vai ser fácil. Olha, observa que aqui o x não tende a zero. Para você utilizar o limite fundamental trigonométrico, x tem que tender a zero. Tudo bem? Aí, aqui aparece x menos π. Esse x menos π atrapalha a minha vida. Tá? Esse x menos π atrapalha a minha vida. Então, você pode fazer uma substituição. Pode chamar de u. Pode chamar de u x menos π. Certo? Pode chamar de u x menos π. Aí, quando você chama de u x menos π, aí você tem que analisar o seguinte, né? Porque quando você faz a substituição, você tem que analisar para onde o u vai, né? Aí, quando o x tende a π, o u vai para onde? Quando o x tende a π, o u vai para onde? Π menos π, 0. Vai para 0, ok? Então, você muda aqui, ó, vai ficar limite de u tendendo a 0 do seno. Aí, aqui eu não posso reescrever o x, certo? Eu tenho que colocar algo em função de u. Ora, mas se o u é igual a x menos π, quem é o x? U mais π, concorda ou não? U mais π. Então, aqui vai ficar seno de u mais π. Sobre x menos π, que eu chamei de u. Tá ok? Aí, aqui, olha, eu tenho o seno da soma. Como é que é o seno da soma? Como é que é o seno da soma? É seno do primeiro
vezes cosseno do segundo, mais seno do segundo, vezes cosseno do primeiro, sobre U. Tá ok? Aí, olha, quanto que é cosseno de π? Menos 1. Cosseno de π é menos 1. Quanto que é o seno de π? 0. Então, isso aqui tudo vai para 0. Então, vai sobrar quem? Olha, limite, quando U tende a 0, seno de U vezes menos 1 dá menos seno de U sobre U. Só que para onde vai o seno de U sobre U quando U tende a 0? Para 1, que é o limite fundamental. Então, fica menos 1. Pronto. Eu disse que eu ia dar dica, não era? Acabei resolvendo a questão. Gente. Então, menos 1, mas tá aí. Pronto. Aí a outra vocês fazem. A outra você bota lá pra gente rapidinho, por favor. A outra você reescreve, olha, a tangente como seno sobre cosseno, as duas. A dica é essa, escreve como seno sobre cosseno as duas. Aí vai aparecer o seno, vai aparecer o cosseno, e você vai mexendo lá nos valores, coloca o 3, coloca o 5, tira o 3, tira o 5, você vai fazer. Se vocês não conseguirem, me peço que na próxima aula eu falo. Deixa eu tentar falar de TVI, tá? Ver se ainda dá tempo a gente falar alguma coisa do TVI. TVI é o teorema do valor intermediário, tá? Teorema do valor intermediário. Vamos aqui para o quadro para a gente ver um pouquinho disso. Olha, ele diz assim, olha, suponha que você tem uma função f contínua. Primeira condição e condição imprescindível para esse teorema dar certo é que a função seja contínua. Suponha que você tem uma função contínua em um intervalo, tá? Fechado AB, e seja n um número qualquer entre as imagens dos pontos A e B. Tá? Em que essas imagens sejam diferentes de 0. Então, existe um número C no intervalo aberto AB, tal que a imagem desse ponto C é igual a esse n. Deixa eu facilitar as coisas para vocês. É assim, ó. Suponha que você tem uma função f contínua em um intervalo AB. Certo? Fechado. E suponha que o f de A seja diferente do f de B. E suponha ainda que exista um n que pertence ao intervalo porque eu não sei quem é maior que quem, mas eu vou colocar assim, que n está entre f de A e f de B. Pronto, tá bom assim. Se isso acontece, você tem essas hipóteses, então você pode concluir que existe um C no intervalo aberto AB, tal que a imagem desse ponto C é igual àquele N. Pronto, isso que diz o TVI, o Teorema do Valor Intermediário. Em termos gráficos, para vocês entenderem, é assim, olha. Deixa eu desenhar aqui no outro quadro. Em termos gráficos, graficamente vai ficar legal vocês entenderem isso. Suponha que você tem uma função contínua. Lembra que a função contínua é aquela função que, em geral, ela não tem saltos e não tem furos. Tá? Então, uma função contínua, vamos supor que o gráfico dela seja assim. Está aqui o intervalo fechado AB. Tá? Está aqui, sei lá, o f de A. E está aqui o f de B. Aí suponha que a função seja contínua. Eu não sei como ela é, o comportamento dela, mas não interessa, ela é, sei lá, é assim. Por exemplo. Aí o TVI diz o seguinte, olha. Toma um N entre o f de A e o f de B, qualquer n, toma um N aqui. Se
Se você tomar esse n, com certeza vai existir um cara nesse intervalo aqui, tal que a imagem dele vai ser igual a esse n. Graficamente, como é que eu posso verificar isso? Posso verificar assim, olha. Se eu traço uma reta horizontal aqui, ó, essa reta vai interceptar bem nesse ponto, né? Nesse ponto aqui eu vou ter uma abscissa, que vai ser justamente o meu C. A imagem desse C vai ser igual ao N. Ok? Isso vai valer para qualquer ponto entre o f de A e o f de B. Certo? Se você traça qualquer reta horizontal entre o f de A e o f de B, essas retas vão ter que tocar pelo menos uma vez no gráfico da tua função. Ou seja, todos esses caras aqui, todos, sem exceção, terão um correspondente no domínio dessa função. Ok? Tudo bem? Isso é o que diz o teorema do valor intermediário. E observa que a hipótese crucial para esse teorema dar certo é que a função seja contínua. Porque se a função não fosse contínua, você poderia ter um troço assim, olha. Aqui o f de, tá aqui o A, tá aqui o B, tá aqui o f de A. Tá aqui o f de B. Tá? Aí a tua função podia fazer um negócio assim, olha. Aí fura. Por quê? Porque acabei de dizer que isso aqui tem que valer para todos os caras aqui, nesse intervalo. Para esse aqui vale, por exemplo, toma um cara bem aqui, vale, se eu traço uma horizontal, eu vou ter um correspondente aqui, beleza. Se eu pego um cara bem aqui, traço uma horizontal, eu vou ter um correspondente aqui, beleza. Mas se eu pego um cara bem aqui, olha, já não vale. Ok? E essa função aqui é contínua? Nesse ponto aqui, vamos pegar um ponto P aqui. É contínua em P? Não. Entendeu? Então, para esse teorema valer, a condição crucial é que a função seja contínua onde ela estiver definida. Em todo intervalo que ela estiver definida. Belezinha? Então, esse teorema é importante. Exemplo de aplicação desse teorema, olha. Exemplos bem conhecidos. Esse aqui, ó. Mostre que existe uma raiz da equação, 4x ao cubo menos 6x² mais 3x menos 2 igual a 0. Mostre que existe uma raiz entre 1 e 2. Olha aí. Esse é um exemplo, um exemplo clássico assim, de aplicações do TVI. Tá? Como é que a gente responde a esse problema? Bom, vamos pensar. Mostrar que uma função tem raiz, que uma equação tem raiz, é você encontrar um valor de x tal que ela zere no ponto, não é isso? Né? Então, imagina que você tem o gráfico aqui da função, olha. Aí vamos supor que esse ponto aqui, ponto x0, seja a raiz de uma função. Seja a raiz da função f. O que acontece com o gráfico da função? O que pode acontecer com o gráfico dessa função? A direita e a esquerda do x0. Para ter uma raiz desse ponto, o gráfico da tua função tem que tocar no eixo das abscissas, nesse ponto x0. Ok? Tudo bem? E em geral, quando a gente verificar se tem uma raiz, sendo a tua função contínua, ele tem que fazer algo do tipo assim, olha. Ele tem que trocar de sinal antes e depois do ponto x0. Ok? Então, uma ideia para a gente solucionar isso aqui é fazer o seguinte, olha. Como eu quero verificar, quero provar que tem uma raiz entre 1 e 2, bora considerar primeiro essa função f de x aqui, olha, dada por isso, 4x ao cubo
menos 6x² mais 3x menos 2. Bora considerar essa função. Essa função é que tipo de função? Que tipo de função? Polinomial. É contínua? Primeira condição que você tem que verificar é se ela é contínua. Aí você vai botar lá na tua prova, f é contínua. Caso essa questão, uma questão assim venha, né? É claro. F é contínua, ok? É contínua em todo o domínio dela. Aí você vai fazer o seguinte, olha, quanto que é o f de 1? Quanto que é o f de 1? Calcula o f de 1, substitui ela. 4 vezes 1 dá 4, menos 6 vezes 1 dá 6, mais 3 vezes 1 dá 3, menos 2. Quanto é que dá isso aqui? Aqui vai dar menos 2, mais 3 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1. Tá ok? E quanto que é o f de 2? Que é o outro ponto que eu quero mostrar que existe uma raiz. Quanto que é? Vai ficar 4 vezes 2 ao cubo dá 8. 4 vezes 8. Menos 6 vezes 2 ao quadrado dá 4. Mais 3 vezes 2, menos 2. Tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai ficar 8 vezes 4, 32. Menos 6 vezes 4, 24. Mais 3 vezes 2 dá 6, menos 2. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Olha, 32 mais 6 dá 38. Menos 24 menos 2 dá menos 26. 38 menos 26 dá 12. E 12 é positivo. E aqui o menos 1 é negativo. Significa para a gente o seguinte, olha, que no 1, a imagem da minha função no 1 é negativa. E no 2, a imagem da minha função no 2, ela é positiva. Então, observa que do 1 para o 2 ela mudou de positivo para negativo. Quando a função muda de positivo para negativo, em um certo intervalo, eu não sei como é o gráfico daquela função, tá? Mas eu sei que no 1, ela assumiu quanto? Menos 1. No 1, ela assume o menos 1. E no 2, ela assume o 12. Eu não sei como é essa função, o gráfico dela. Mas eu sei de uma coisa, ela é contínua. Ela é contínua. Certo? Se ela é contínua, então eu tenho que traçar uma linha entre esse ponto e esse ponto sem ter salto. Certo? Então não tem jeito. Tu pode até tentar evitar, mas uma hora tu vai ter que passar por aqui, olha. E na hora que você passa, você vai atingir a raiz que a questão pede. Vai existir então um C logo pelo TVI. Existe um carinha C entre 1 e 2, tal que esse f de C é igual a 0. Na hora que ele passa bem aqui, a imagem desse ponto C é 0. Então não tem jeito. Mas isso acontece porque a função é contínua. Se ela não fosse contínua, ela poderia dar um salto daqui para cá, sem tocar no eixo das abscissas. Tá ok? Alguma dúvida? Acabou o tempo? Tá, então, na próxima aula a gente vai resolver mais uns exercícios de TVI, tá? Peguem logo a nota de aula para ir antecipando isso aí. Até a próxima, gente. Até quarta.